Eu gostaria de fazer dois comentários a respeito do problema que as autoridades incompetentes chamam de mobilidade urbana, mas que eu prefiro chamar de engarrafamento mesmo. Primeiro comentário. Quando o metrô foi implantado no Rio de Janeiro, a linha 1 ligava Tijuca, na Praça Sans Penha, bairro Nobre, a Botafogo, Zona Sul, bairro Nobre, passando pelo centro da cidade. Não foi extinta uma linha de ônibus sequer desses locais. Ao contrário, foram criadas linhas para levar os passageiros a algumas estações do metrô, linhas que foram chamadas de integração. Preste atenção no nome, integração. A vedete dos transportes atualmente é o sistema dos BRTs, corredores expressos, ônibus articulados, etc. Cujas estações, em sua maioria, estão em áreas de população de classe média, média-baixa. Com a implantação do BRT, várias linhas foram extintas ou tiveram seu trajeto encurtado e algumas linhas foram criadas para levar os passageiros às estações do BRT. Essas linhas são chamadas de alimentadoras. Então repare a sutileza na diferença do nome. Bairro Nobre, integração. Bairro Pobre, alimentadoras. Ou seja, linhas que levam alimento para os BRTs. E que alimento é esse? Pessoas. Então fica nítido aí o descaso das autoridades incompetentes como sendo a raiz do problema mesmo da mobilidade urbana, ou seja, dos engarrafamentos, com o transporte público, com o cidadão. Segundo comentário, vamos fazer uma comparação bem grosseira. Um ônibus comum leva 48 passageiros sentados. Vou ficar com 40. Essas 40 pessoas, se forem transportadas em carros, considerando um carro normal, 2 lugares na frente, 3 atrás, vão ser transportadas em 8 carros. 5 vezes 8, 40. E 8 carros ocupam um espaço maior do que um ônibus numa rodovia. Agora, a gente sabe que é muito difícil os automóveis andarem com 5 pessoas. Normalmente, no máximo 3. Então, na média 2, essas 40 pessoas precisariam de 20 carros para serem transportados. E aí, vale lembrar a musiquinha dos elefantes. Se 8 carros ocupam mais espaço que um ônibus numa rodovia, 20 carros vão ocupar muito mais. Então fica óbvio para qualquer pessoa com mínimo de inteligência que o que causa engarrafamento não são os ônibus, são os carros. Excesso de carros nas rodovias. E da onde vem esse excesso? Basicamente, 2 origens. A primeira, sob a ameaça das montadoras de demissões em massa, etc., o governo criou facilitações, entre aspas, para que as pessoas adquirissem seu automóvel. Então, mesmo a gente pagando aqui automóveis mais caros do que similares lá fora, às vezes até produzidos aqui e vendidos lá fora por um preço menor, ficou menos difícil a pessoa adquirir um automóvel. A segunda origem está na qualidade do transporte público por ônibus, que é uma concessão do governo. Então, se por uma concessão de uma linha ela tem que rodar com 20 veículos, ela roda com 12, com 15, e o governo não tem como fiscalizar. Aliás, não quer, porque se quisesse fiscalizar, criaria condições para isso. E por que a empresa pode fazer isso? Vamos supor que um açougueiro coloque o preço do contrafilé a R$300. Não vai vender 1 grama de carne. Da mesma forma, se algum médico de um consultório num bairro de classe média colocar sua consulta a R$3.000, também não vai ter ninguém para se consultar com ele. Mas por que as empresas fazem isso? Simplesmente porque
o número de pessoas transportadas não varia com a oferta de veículos. Se numa faixa de horário houver 5x pessoas precisando se deslocar, essa quantidade vai ser diluída em 20, em 15 ou em 12 veículos. Porque ninguém deixa de trabalhar porque o ônibus está lotado. Ninguém deixa de estudar porque o ônibus está demorando. A consequência são ônibus lotados e que demoram a chegar. O intervalo entre um veículo e outro muito grande. Que as empresas justificam como? Ficou retido nos engarrafamentos. Perfeito para elas. Então o cidadão passa a ter duas opções. Enfrentar o engarrafamento no ônibus lotado, dependendo de onde ele pega esse ônibus, trecho da linha, em pé, apertado e no calor, até porque o decreto que obrigaria as empresas a colocarem toda a frota com ar-condicionado no Rio de Janeiro foi amaciado, já não é assim, já não é bem assim. Ou, se tiver condições de ir trabalhar ou estudar usando o seu veículo, usar o seu veículo, onde ele enfrentará o mesmo engarrafamento, sentado, ouvindo música, provavelmente no ar-condicionado, e ainda tendo a possibilidade de procurar rotas alternativas para fugir desse engarrafamento. É óbvio que se a pessoa tem condições de optar por ir de automóvel, ela vai fazer isso. Então, fica nítido que o problema dos engarrafamentos só será resolvido quando for mais vantajoso para o cidadão, para todo e qualquer cidadão, usar o transporte público. Porque aí vai ser a opção dele deixar o seu carro na garagem da sua residência e usar o transporte público. É isso que acontece em qualquer cidade desenvolvida, onde o problema de engarrafamento é praticamente nenhum ou mesmo nenhum. Transporte público que funciona. E aí, o que fazem as autoridades incompetentes no Rio de Janeiro? Extinguem linhas de ônibus. Linhas de ônibus estão sendo extintas, sobretudo as que ligam a Zona Norte à Zona Sul. Aí, o cidadão que depende da linha de ônibus e que até então poderia pegar uma única linha para ir do trabalho para casa ou vice-versa, agora terá que fazer uma baldeação. Obviamente, nessas condições com extensão de linha, o cidadão que, ainda que apertando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, puder ir de carro, vai de carro. Isso terá como consequência mais automóveis nas ruas, que, como a gente viu, são os reais causadores dos engarrafamentos. Menos ônibus, mais carros, mais engarrafamentos. Parabéns, autoridades incompetentes. Parabéns. Obrigado.